meus amores, boa noite. Começando mais uma live aqui. Eu comecei, deu um probleminha, mas voltei. Eita, tremi um pouquinho aqui. Vou colocar aqui para vocês, como eu sempre gosto de fazer, o título de nossa live. Fixar. Eita, fixar. Pronto. Gente, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A gente vai ter uma parceria com a Vivi, que já tá aqui. Só apresentando inicialmente, eu te chamo, Vivi. Como eu falei para vocês, agora a gente tem a série Em Focos, que é toda segunda-feira. A gente vai ter uma live aqui no Instagram e essa live também vai lá para o YouTube. E dentro da série Em Focos, agora temos a série Desafios da Inclusão, que é uma parceria minha com a Vivi, que eu já estou... É só ela conectar, acho que já vai conectar. Que faremos aqui a nossa live, nós duas juntas, para falar sobre inclusão. Pronto, a Vivi já está aí conectando. Oi, Vivi! Muito bom, gostei! Gostei, começamos bem. Uau! Superou, gostei, Vivi. Gente, como eu estou falando, a gente vai falar sobre os desafios da inclusão de forma geral, é o tema da a nossa série, da nossa parceria. Eu, como pedagoga, psicopedagoga, que vocês já conhecem, que fala sobre educação e desenvolvimento pessoal. E a Vivi, apesar de ela ter se apresentado na última live, Vivi, vou te pedir para você se apresentar de novo, que pode ser que tenha gente que só tenha vindo hoje. Fala um pouquinho quem é você, qual vai ser a sua contribuição aqui para a gente. Oi, gente, meu nome é Viviane Fernandes. Minha página do Instagram é Viver a Vida com Vivi Fernandes. Eu atualmente estou estudando psicologia, tenho formação em administração de empresas também, e sou portadora de uma deficiência rara chamada miopatia congênita. Então, eu e Thaís, né, Thay, a gente tem discutido muito sobre essa questão da inclusão do aluno com necessidades especiais. E nesse contexto a gente está desenvolvendo esse trabalho. Espero que vocês gostem e nos deem um feedback. Isso mesmo. Assim, a gente está conversando bastante nos bastidores, tá, gente? Para construir um conteúdo bem legal. Vai vir muitas novidades por aí dessa parceria, tá? Quero agradecer a todo mundo que está chegando. Araci aí, meu aluno Cleiton também, todo mundo que está chegando, obrigada, gente. Então, assim, essa parceria nasceu de uma sede minha e de Vivi, né? De trazer mais informações. Então, a gente está conversando bastante, estamos planejando várias coisas interessantes para vocês. E bem-vinda, Juliana, bem-vinda a todos, obrigada pela presença. Então, assim, a gente pensou em algo que pudesse trazer informação para vocês com relação à inclusão, né? Como a Vivi falou, ela tem uma deficiência, né? Uma questão que já acompanha ela desde de nova, né? E que ela convive, então ela vai trazer muito da experiência dela como aluna, como pessoa que vive normal na sociedade, porque não é só na escola, né, que a gente tem que fazer inclusão, a gente vai trazer para o âmbito escolar, porque é a minha área, porque é a área que a gente tem mais experiência para falar. Mas, lógico, a gente também vai trazer em outros âmbitos também, tá? Trabalho, que aí Vive também tem experiência no trabalho, né? A gente pode trazer outros âmbitos também. Eu vi que tinha gente aí dizendo que estava travando, é isso? Tá travando ainda para vocês? Gente, hoje vai ser um desafio, né? Porque tá uma chuva danada na Bahia. Estamos em locais diferentes, mas os dois locais estão chovendo, né? Mas eu espero que dê tudo certo. Dá um feedback aí se tem mais alguém falando que tá travando, tá? Bom, então a ideia do Desafios da Inclusão é trazer essa questão da inclusão de forma mais macro, mas a gente vai afunilando e trazendo coisas mais específicas. Para esse nosso nosso primeiro encontro depois da parceria, né? Porque a gente já teve o primeiro encontro no mês passado, a gente resolveu falar sobre educação
e necessidades especiais. Tá travando aí também um pouco. Vivi, tá travando para você também? Travou um pouquinho, mas já voltou. Tá. Vamos tentar continuar, né? Porque eu acho que é a questão da chuva mesmo, é bem provável. Mas vamos ver se a gente consegue. E a gente vai deixar gravada no Instagram e a gente também depois vai publicar no YouTube. Quem não conseguir ver tudo vai poder ver depois, ok? Então, assim, a intenção hoje é falar sobre educação e necessidades especiais e como é que vai funcionar hoje. Eu vou trazer alguns conceitos e informações importantes da questão da necessidade especial na educação, tá? Alguns esclarecimentos que eu considero importante. E a Vivi vai trazer uma experiência dela no ensino médio e no cursinho, que demonstra um pouco disso que eu estou falando, tá? Vivi, você quer falar alguma coisa antes de eu trazer o conceito? Se quiser, fique à vontade. Não? Tem que beber água. Não. Então, vamos lá. A gente tem que entender que, apesar de que a gente esteja trazendo aqui a inclusão, trazendo questões de deficiência, sim, mas quando a gente fala de necessidades especiais, a gente não pode só pensar na deficiência física, na deficiência auditiva, na deficiência visual. Não, a necessidade especial vai além disso, tá? Lógico que quem tem algum tipo de deficiência tem provavelmente uma necessidade especial maior, mas as outras pessoas não deixam de ter. E aí, quando a gente fala de física, né, da deficiência física, acho que é mais que a gente tem mais propriedade, eu e Vive por viver ainda isso, e eu porque já vivi, né? Eu tive 1 ano e meio, mais ou menos, de deficiência física. E eu sei que, inclusive, a deficiência física traz outras necessidades especiais. Mas quando a gente fala no âmbito da educação, da sala de aula, a gente tem que entender que a necessidade especial, ela é uma necessidade que todos nós, de alguma forma, temos. Quando eu fiz a disciplina, né, como eu disse na live anterior, a gente, quem faz licenciatura é obrigada a fazer uma disciplina de educação inclusiva ou educação especial, cada instituição vai dar um nome. Quando a gente faz essa disciplina, a gente começa a perceber que a necessidade especial vai estar além da deficiência. Minha professora mesmo, ela falava uma coisa bem interessante, que ela falava, você tem uma necessidade especial. Eu lembro que ela falou isso bem nas primeiras aulas. Você tem, você tem, você tem. E aí algumas pessoas falavam, não, eu não tenho nenhuma deficiência e tal. E aí a pessoa pegou e falou, diga uma coisa que você tem dificuldade. A professora falou, né? Diga uma coisa que você tem facilidade ou dificuldade na aula. E um colega meu chegou e falou, eu só consigo entender, prestar atenção na aula e tal, quando tem imagem. E aí ela falou, isso é uma necessidade especial sua e somente sua. Ele tinha necessidade de ver imagens, e inclusive algumas crianças têm essa coisa, né, de o livro sem imagem eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar e tal. Então tem gente que é porque não gosta da leitura, sim, é fato, mas tem gente que é porque necessita da ilustração. E isso é uma necessidade especial. Eu tenho uma necessidade especial que é muito minha e que eu sei que nem todo mundo tem, que é para estudar eu preciso do silêncio. Eu não consigo estudar com som alto, som só se for música clássica ou instrumental ou sons da natureza. Mas se for uma música que tem a letra, acabou a concentração. Se tiver TV ligada, eu não consigo. Essa é minha necessidade especial. Tem gente que é dificuldade de ler, tem gente que é dificuldade de se apresentar em público. Todos nós temos. O que a gente às vezes não percebe é que os professores não têm a sensibilidade para perceber que sim, cada aluno, se a gente for bem direto, todos nós temos. O que muda é o tipo de necessidade. E como às vezes é encarada como coisa besta da personalidade e tal, aí o que é que parece? Que não, é só quem tem deficiência, ou é frescura quando a pessoa não tem deficiência. Não. Tanto uma pessoa que tem uma deficiência, que pode ser de nascença ou desenvolvida, tem necessidades especiais, muito específicas, algumas específicas da deficiência e outras que não têm nenhuma relação. E também quem é considerado normal, bem entre aspas, vai ter essa necessidade especial. Eu costumo dizer que o professor que esteja atento ao aluno e realmente
preocupado com a aprendizagem, porque infelizmente o que a gente vê é que tem professores que entram e saem e está mais preocupado em dar aula, digamos assim. Mas quando a gente está preocupado em aprendizagem, a gente pensa, o que é que eu posso fazer para ele aprender? Independente de como seja. E uma coisa que eu costumo dizer é que para a gente fazer inclusão de fato, né, a gente precisa fazer adaptações. E essas adaptações são constantes. Só que a gente pensa, eu acho que é muito mais fácil, apesar de não ser natural e tão acontecer com tanta facilidade, mas é mais fácil as pessoas perceberem assim, ah, não, eu tenho que fazer uma adaptação física, eu tenho que botar uma rampa, eu tenho que botar um elevador. As pessoas pensam mais nisso, mas não pensam nos outros tipos de adaptação. Eu costumo dizer que quando você fala em inclusão, e incluir de verdade, não é botar lá e deixar na sala, tá dentro da sala, tá incluso. Incluir de forma geral é a gente adaptar física, espaço físico, adaptar emocionalmente e também adaptar a parte pedagógica. Você queria falar, Vivi? Não, que essa questão mesmo da adaptação para a cadeira de roda é uma questão que eu acho de extrema complexidade, né? Porque quem anda de cadeira de roda sabe as dificuldades. Gente, uma rampa de acesso de um passeio para outro, comecem a partir de hoje a observar quantas ruas você vai atravessar, que um lado tem rampa, outra não. Então, imagine o cadeirante, um lado ele vai conseguir sair sem precisar de ajuda de ninguém, mas o outro ele vai ter bastante dificuldade, vai ter que pedir ajuda. E outra coisa, a inclinação da rampa. Então, isso é um trabalho de engenharia, não sou da área, mas os engenheiros teriam que estudar bastante essa questão da inclinação da rampa. Porque tem rampa que até quem anda, né? Sim. É complicado para subir, que você dá um passo para frente, outro para trás, né? De tão inclinada que ela é. E agora imagine uma cadeira de rodas subindo. Que força que esse deficiente não vai ter para subir uma rampa dessa? Então, assim, essa questão de adaptação, de inclusão, ela abrange muitas coisas, né? É uma questão universal mesmo. Sim, é verdade. Só isso, tá? Você, se eu não me engano, eu acho que foi no seu Instagram que eu vi uma postagem sobre isso da rampa. Eu acho que foi no seu, não foi? Que de um lado tinha e do outro não tinha, não foi? Exatamente. Infelizmente é Inclusive, no normal, é metrô de muito normal Salvador, acontecer. inclusive no metrô de Salvador, se você for naquela parte ali, acho que é Brotas, naquela região tem eu não lembro exatamente o nome da plataforma, né? Mas assim, tem uma placa dizendo rampa aqui. Você vai, quando você chega, há vários lances de escada para você descer. Gente, No dia, é, meu celular estava quebrado e eu não sei se eles corrigiram ainda. Mas assim, eu tô quase indo lá, porque esse tempo de pandemia a gente tem que ficar em casa. Mas eu tô quase indo para ver se eles concluíram a obra de rampa. Mas tinha sinalização que tinha rampa no local e não tinha. E eu questionei o segurança, cadê a rampa? Ele, não tem. Se não tem, gente. para que tem uma sinalização? Então você e assim, para um aluno chegar na escola, pense aí as barreiras que ele está enfrentando antes de chegar na escola, né? Porque essa barreira de acessibilidade muitas vezes impede o aluno sim de estar frequentando as escolas. E há uma evasão escolar por conta de falta de sensibilidade referente a isso, ou em outras questões, como o Thay falou também, né? E aí envolve questões de bullying e outras séries de situações, enfim. Verdade. Foi interessante você falar da questão da evasão, porque, de certa forma, eu seria um número de evasão, tá? Me fez lembrar isso, que eu acho importante falar aqui. Quando eu tive a minha deficiência temporária, eu estava no segundo ano do ensino médio. E, assim, no segundo ano, do segundo para o terceiro, né? Mas foi mais forte no terceiro, porque foi já no finalzinho do segundo que eu comecei a desenvolver a deficiência. E aí, no meu terceiro ano do ensino médio, foi bem marcante, porque no início, como minha deficiência era uma deficiência física na perna que foi acontecendo, né? Eu fui perdendo os movimentos aos poucos. E aí, no início, eu andava, comecei a andar devagar e comecei a mancar. Chegou um ponto que eu não tinha mais força na perna esquerda e aí precisava de um apoio, de uma bengala, de uma muleta e tal, para poder andar.
quando chegou ao ponto de eu ter que andar com esse apoio, minha mãe teve a decisão de me tirar da escola, tá? E aqui não falando que é certo ou errado, foi o que ela achou que era certo naquele momento. Por quê? Porque ela não podia me levar para a escola, ela trabalhava e tal, ela não podia me levar, e ela sabia que era limitante eu andar. Eu tinha que subir em ônibus, gente, a coisa mais cruel desse mundo é a altura das escadas do ônibus. Eu só vim perceber no meu terceiro ano do ensino médio que eu passei por essa situação. Então, no meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha a situação de que eu tinha que andar de bengala, eu não conseguia andar sem ela. Eu ia para a escola sozinha, porque, assim, quando eu morei um tempo no interior, quando eu voltei para o ensino médio em Salvador, minha mãe tentou botar os 3 irmãos na mesma escola. Só que tinha aquele detalhe, meus irmãos estudavam no Odorico Tavares, que na época era escola modelo, e eles tinham um critério para estudar na escola modelo, já que a vaga era concorrida, só podia quem fez a oitava série em Salvador, e eu tinha feito no interior. Então eu não pude entrar no Odorico. O mais próximo que minha mãe conseguiu foi me botar no Manuela Vaz, que é perto, né, proximidade. Mas muitas vezes eu ia para a escola sozinha. A diferença de série é um pouquinho maior, né? Porque eu sou mais nova, não é só 1 ano de diferença como meus irmãos, eu tenho uma diferença maior. E aí eu ia para a escola sozinha e não tinha. Além disso, minha irmã, que era mais próxima de mim em série, estagiava, então ela ia direto do estágio para a escola. Eu tinha que ir sozinha, eu não tinha escolha. E aí o que é que minha mãe pensou? Poxa, eu não posso levar. Ela tem dificuldade de subir no ônibus. A solução é tirar da escola. E aí eu seria mais um número dessa evasão, porque ela pensou, eu era adiantada, eu sempre fui adiantada, né? Minha mãe pensou, a deficiência é temporária, ela é adiantada, não vai atrasar o ano escola dela, né? Não vai atrasar o ano escolar dela. E aí ela resolveu tirar. Por que que eu voltei? Porque eu nem sei onde eu consegui tanta força de vontade, mas eu pedi muito para voltar. Eu não queria largar a escola. Minha mãe achou que era o melhor para mim, mas eu não queria largar a escola. E também eu entrei em depressão e o psiquiatra falou: deixa ela voltar, mesmo que seja para perder de ano, porque ela ficar sem um convívio social, ela vai acabar morrendo de depressão, né? Então, o ideal era que eu voltasse a estudar. E aí eu voltei com toda a limitação, mas realmente era horrível subir nos ônibus. Era muito ruim subir nos ônibus. Às vezes eu preferia, imagine a tortura, eu estudava no Canela, às vezes eu preferia ir andando para Lapa do que pegar ônibus no Canela. Porque no Canela não era fim de linha, era muito cheio e tal. Para subir na Lapa eu conseguia, mesmo que eu perdesse o primeiro ônibus, eu ficava na fila para ser uma das primeiras a entrar no ônibus e ter mais facilidade. Então, realmente, às vezes essa questão física limita a gente, faz a gente muitas vezes desistir de estudar. No meu caso, não foi uma desistência minha, né? Foi uma desistência por parte de minha mãe, mas que foi para me proteger da sociedade que não estava me incluindo, né? Então é bem interessante isso. Vivi, falando em casos, eu queria que você falasse do seu caso, que aí tem muito a ver com a necessidade para além da deficiência, né? Acabou que eu trouxe um caso que tem a ver com a limitação física, mas que você traga o seu caso aí do ensino médio, que eu achei bem interessante para a gente conversar depois. Tá bom. Para falar agora? Sim, pode falar. Eu só queria comentar aqui sobre Juliana, né? Que ela comentou aqui que é a distância que os motoristas param próximo ao passeio. Realmente. E o problema, Ju, eu acho que não é nem essa questão de distância que eles param. Tem rua que nem passeio tem. É verdade. Então, a questão é assim, se você for botar na ponta do lápis mesmo, o quanto seria reconstruir Salvador, para tornar ela uma cidade mais adaptável para as pessoas que têm uma necessidade especial. E essa é uma questão que deveria ser pensada por todas as cidades, até porque estão falando que estamos vivendo mais, né? Então, a geração futura é uma geração de idosos e aquele degrau do ônibus só a misericórdia, né? Porque só... Enfim, mas assim, a minha... Pode falar. Eu tava conversando com o Thay, né, sobre a gente, como a gente falou no início, a gente tem discutido bastante sobre os temas que vai trazer para vocês antes da gente estar aqui. Desculpa, viu, gente? É que a gente recebeu uma notícia agora, eu fiquei um pouco abaladinha. Eu tô percebendo que você tá bem abalada, mas você consegue continuar?
Consigo. É melhor a gente situar, né? É melhor a gente situar a notícia, né? Eu não sei se todo mundo está sabendo, mas já está no Instagram, já está nas notícias e tal. Infelizmente, a gente perdeu um grande professor, né? Mesmo quem não teve relação direta com esse professor, acho que acaba sentindo, que foi o Jorge Portugal. Eu acho que ele foi seu professor, né, Vivi? Foi de uma forma indireta, né? Porque ele criou um programa e na minha época de vestibular, inclusive, eu assistia muito. E foi um dos exemplos que me levou a seguir em frente, né? E a não desistir por ser uma aluna de escola pública. Então, assim, eu tinha ele como referência nessa área também. Então, enfim, né? É um bar que a gente ficou sabendo um pouquinho antes, né? Minutos antes da live, e a gente chegou a conversar, né, sobre isso, mas não deu muito tempo, estava muito no calor das emoções. Eu não sei se vocês conhecem, mas Jorge Portugal, além de ser referência mesmo em português, ele tinha programas maravilhosos, tinha um Aprovado, né, que eu gostava muito, e ele Exatamente. também foi secretário, né, de educação, e, assim, ganhou uma visibilidade muito grande, e ele trabalhava em inclusão, né, vamos dizer assim, na parte de português, né. Ele conseguia realmente fazer a gente aprender de forma mais fácil, de forma mais inclusiva. E a gente soube um pouquinho antes, eu soube por um professor da faculdade, Vive, acho que foi pelo jornal, né, não sei. E aí a gente ficou um pouquinho abalada, mas relevem, tá, gente? A gente tenta dar o máximo aqui para vocês, mas a gente acaba se emocionando com coisas que fogem ao nosso controle. Mas vive, força, eu sei que você vai conseguir falar, mas se você não conseguir, você avisa, tá? Tá bom, vou tentar. Gente, outra coisa também, eu queria. A gente ama esses coraçõezinhos, mas como a gente tá tendo um problema com a chuva e com a internet, e se vocês puderem parar de enviar os coraçõezinhos, é melhor, porque fica travando tanto a minha imagem quanto a de Thaís, tá? Mas desde já agradecemos o carinho. Obrigada. Minha experiência. Minha experiência envolve a questão do vestibular, né? E eu acho que por isso eu tá relembrando das coisas e não tem como lembrar, não lembrar dele nesse período, né? Do vestibular. Enfim, eu tinha uma professora no ensino médio, vamos para o ensino médio, né? Eu tinha uma professora no ensino médio, e assim, gente, eu tinha algumas dificuldades no sentido de trocar algumas palavras, de não botar dois S, essas coisas assim, e nunca ver lógica nas coisas. Então, eu sempre tive esse problema com a língua portuguesa, né? E aí eu tive uma certa professora falando dos profissionais que olham mais a deficiência do que o aluno. Então, eu tinha uma professora na sala que uma vez eu cheguei e questionei ela, como eu faço para melhorar minha escrita? Ela virou para mim e falou: Você não sabe escrever. E aí eu peguei, fiquei com aquilo, né, no meu coração, porque eu sempre gostei de escrever. Ainda que errado, sempre gostei de escrever. E assim, aquilo para mim foi assim terrível, né? E ela era uma professora de escola pública, uma das escolas aqui de Salvador. E aí o que aconteceu? Eu fui para um cursinho particular, né? Que uma amiga de minha mãe me presenteou com um cursinho. E lá eu conheci o professor Caio, que era no pré-vestibular módulo na época, né? E Caio, eu conversei com ele, professor, tenho muita dificuldade em redação. Ele me explica, você tem dificuldade em fazer o que na redação? Eu disse tudo. Ele, como assim tudo? Eu digo, não, porque uma professora disse que eu não sei escrever. E aí ele parou o que ele estava fazendo, porque Caio sempre nos intervalos dele, ele lia bastante, né? Ficava lá lendo as matérias e tal, para estar trazendo conteúdo para a gente. E aí ele parou a leitura, me olhou nos olhos e falou: Todos os intervalos você vem aqui, anota alguma coisa, eu vou te ajudar a escrever. Então, isso me ajudou bastante. Se eu se eu entrei numa faculdade, né, além de Jorge Portugal, tem a parcela também de Caio, que me ajudou bastante, né? Porque ele realmente me ensinou, não, você escreve bem, mas vamos ajustar aqui.
Ó o contexto, né? Vamos ajustar algumas coisas, Mudou vamos trocar completamente, as né? palavras, vamos ler mais um pouquinho para aumentar o seu vocabulário e tal, né? E a gente vê assim que diferença e o quanto de resultados, né? Graças a Deus, minha aprovação na universidade é, tem a parcela deles. E eu imagino, se não fosse esses professores na minha vida, Thaís, eu teria até desistido de fazer vestibular e não teria conseguido minha aprovação, né? E conquistar um sonho tão desejado. Então, é isso. E assim, vale lembrar, né, que na nossa família a gente tem poucas universitárias, né? E você é uma delas. Isso eu acho que é um orgulho que a gente tem que ter, né? Não desmerecendo nenhum dos que não se formaram, mas sim mostrando como é difícil se formar, né? E assim, dos netos de Dona Antônia e seu Walter, somos nós. Eu, você, meu irmão, minha irmã, minha prima Érica, né? Nossa prima Érica. Então, nem todos conseguiram, alguns ainda estão aí almejando, outros simplesmente desistiram, por N motivos que não vêm ao caso, né? E mesmo que a gente soubesse, não era o caso falar. Mas é tão difícil ser universitária, ter um diploma, porque a gente costuma dizer que difícil entrar. Não necessariamente é difícil entrar, mas também é difícil concluir. Porque tem muitos desafios no processo. Realmente é difícil entrar, tem todo um processo de estudo, de ter cursinho, não ter, vindo de escola pública, vindo de escola particular. Quem vem de escola pública geralmente tem mais dificuldade, né? Mas permanecer também é difícil. E no seu caso, eu acho que ainda é mais difícil ainda, né? Porque tem a limitação física e o fato de, como você falou, que tem professores que não olham para a pessoa, olha para o corpo e aí vê que você tem alguma limitação e acha que você não é capaz. É um absurdo isso que essa sua professora do ensino médio fez, né? Eu me envergonho de saber que tem uma colega de profissão que faz isso, mas eu sei que faz. E o que eu costumo falar para os meus alunos, né? Quando meus alunos falam, Pro, por que a senhora age assim, meu professor tal não age assim? E aí o que eu costumo dizer é que atrás de qualquer profissão tem um ser humano. Só que esse ser humano, ele vai ser bom ou ruim, ele vai ter uma boa índole ou não. E aí a gente não pode julgar todos. Então, quando a gente fala, sei lá, médico não presta, professor não presta, advogado não presta, não, não é a profissão. É o profissional que está por trás daquela profissão, que pode ser bom ou ruim. E assim, me entristece muito quando eu vejo professores fazendo isso, porque para mim, todas as profissões deveriam ser seguidas por quem ama a profissão, sabe? Você não deveria fazer uma profissão porque ganha dinheiro. O professor nem dá dinheiro assim, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Mas não deveria ser porque vai ganhar muito dinheiro ou porque vai ganhar muito status. Eu já ouvi na minha graduação, né? Me doeu muito ouvir, mas teve uma pessoa que foi para pedagogia, e aí os professores têm aquele costume, né? Eu também, como professora universitária formando pedagogos, também fiz essa pergunta, né? Por que você escolheu estudar pedagogia? E aí eu lembro que uma vez uma professora de didática perguntou e uma colega falou: eu escolhi porque não falta trabalho. E aí deu aquele estalo. É por isso que tem tantos profissionais dentro da educação e que não gostam do que faz. Porque eles não estão ali porque gostam. Eles estão ali porque às vezes pensa, se eu me formar, sei lá, ela, vou dar o exemplo da pessoa, né? Ela estava fazendo publicidade e propaganda e percebeu que era muito disputada as vagas. E que estava sobrando vaga em estágio para educação. O que ela fez? Ela pediu transferência de publicidade e propaganda para pedagogia, para poder ter estágio remunerado. Aquilo ali me doeu muito, mas infelizmente as pessoas que vão para qualquer profissão, a gente está falando de educação, mas é qualquer profissão, quem vai visando qualquer coisa que não seja a própria profissão, infelizmente vai ser muito difícil de ser um bom profissional. Se a pessoa vai porque quer passar no concurso, porque quer estabilidade, porque isso, que aquilo, não vai ser um bom profissional. Eu acho muito difícil uma professora que ame o que faz, fazer isso que fez com você, sabe? Acho muito difícil. E aí, por que a gente falou no início da necessidade especial não ser só física? Vive, ela tem a deficiência que dá uma limitação física, mas não dá uma limitação mental. Que lógica tem uma professora falar, e mesmo se tivesse alguma relação,
ela dizer, ah, você não sabe escrever só porque tem uma deficiência física, não faz sentido. E aí, como a necessidade dela era escrever, e uma vantagem era que sua necessidade estava atrelada a um gosto, que nem sempre é. Então, você gosta de escrever, mas estava ali com dificuldade em algo que você gosta. Às vezes você tem dificuldade com algo que você não gosta, que é mais difícil de superar. Mas ela poderia te dar um bloqueio sem fim. Se você não tivesse encontrado esse outro professor, você poderia ter um bloqueio sem fim. Eu costumo dizer que o professor pode construir ou destruir na vida de um aluno, sabe? E assim, eu observo também, tá, que muitos dos bloqueios que eu criei com a língua portuguesa foi porque aquela professora que eu citei na live passada, ela foi no período da alfabetização. Então, gente, quando a gente fala de ensinar crianças, né, como o Taisi falou, de você ir para uma sala de aula, é importante tomar muito cuidado, né, Sim. com as coisas que você diz. O que você fala marca a pessoa, seja positivo ou negativamente. Por isso que eu digo que um professor pode construir ou destruir. É bem provável, sim, que todos os bloqueios que vieram nas séries da frente, né, as séries mais velhas, você mais adolescente e tal, estão relacionadas à infância. A gente, em psicopedagogia, a gente fala que a maioria das coisas que você tenha um trauma ou uma dificuldade na adolescência ou na fase adulta, está lá no iníciozinho da sua vida. Só que nem sempre a gente lembra, né? Porque se foi muito novo, às vezes a gente não lembra. A gente tem a memória inconsciente, ou seja, você é travado pelaquilo, você tem dificuldade de se desenvolver naquilo, mas você não sabe o motivo. Mas no seu caso, você de certa forma sabia porque você lembrava. E o esquecer também pode ser uma proteção nossa, tá? O nosso é como se fosse um mecanismo de defesa, falando aí relacionado à psicanálise. A gente cria um mecanismo para se defender, que é esquecer, entende? Mas no seu caso, você lembrava. E por que eu digo que a gente pode construir ou destruir na vida de um estudante, seja criança, adolescente ou até adulto? Recentemente eu tive uma situação oposta que me orgulha muito, inclusive, não vou citar nome para proteger a imagem da minha aluna, mas assim, já falei que é menina, né? Mas eu tenho um monte de alunas, então ninguém vai saber, a não ser ela mesmo. Mas ela foi matriculada comigo com os familiares me sinalizando que ela tinha muita dificuldade de falar em público. E que ela era muito tímida. E que parecia ter algum trauma. Bom, tudo bem. Aí eu sempre eu sou uma professora que eu adapto o máximo que eu posso. Eu costumo dizer que eu tenho extrema paciência para ensinar e adaptar para que você aprenda. Eu não tenho paciência para preguiça, para má vontade, para desculpa, eu não tenho muita não, sabe? Quando o aluno, somente ali o adulto que faz mais isso, a criança faz menos, o adulto e o adolescente que faz mais isso, de ficar dando desculpa para não fazer as coisas. Mas se eu ver que é uma dificuldade, eu faço das tripas corações para poder ajudar. E aí eu comecei a adaptar, mas só que eu vou assim, eu vou puxando e saltando, né? Se eu sei que ela tem uma dificuldade em falar em público, eu não posso simplesmente dizer, se ela tem dificuldade de falar em público, eu não vou botar ela para falar em público. Não, é uma super proteção que vai prejudicar ela. Eu tenho que fazê-la ir se soltando aos poucos. Ela hoje se solta, ela fala nas aulas, ela tá extremamente falante, acho que ela tem 2 meses, 3 meses comigo. Ela está extremamente falante. E ela mesma me disse qual era o trauma dela. Ao tal ponto que ela se sentiu à vontade, tanto comigo, e aí o mérito não é só meu, mas também da minha turma, mas quando eu disse que o mérito também era da turma, aí ela, como é adolescente, né, já tem uma mente bem aberta, ela falou, Pro, mas quem forma essa sua turma? É a senhora, então a senhora que fez eles serem assim. Mas minha turma, ela é muito receptiva. Todos os novatos que chegam na minha turma agora online, eu tenho alunos de fora, né, de outra cidade, de outro estado, eles são muito bem recebidos. E aí eu lembro que ela pegou e falou, olha, Pro, eu não conseguia falar em público por causa de um trauma de um professor. E aí eu fiz, você quer falar sobre esse trauma? Eu nunca quis falar, mas agora eu quero. E ela contou. E assim, eu achei bem chocante, porque ele não fez sem querer, ele fez porque quis. Ela foi aquela história que às vezes a gente, professor, manda o aluno
corrigir alguma coisa no quadro. Ela corrigiu, né, botou lá a resposta que ela achava que era, e o professor fez, vamos lá, gente, a turma toda bate palma, parabéns, aí todo mundo bateu palma, não sei o quê. Aí ela ficou assim, como ela era tímida, ela ficou feliz, mas sem graça, né? Todo mundo, ela virou o centro da atenção, mas foi pior do que isso. Ela tinha errado. E ele fez a turma toda aplaudir ela para ela passar vergonha. E aí depois disso, não tá vendo que isso tá errado, menina? Não sei o quê. Ela nunca mais conseguiu falar em público e nunca mais conseguiu ir num quadro. Por causa de uma brincadeira idiota de um professor. Porque não foi sem querer, ele não se atrapalhou, não, ele chamou a atenção da turma toda, até quem estava conversando, estava distraído, que não tinha visto o erro dela, ficou, bom, o professor está mandando bater palma, vamos prestar todo mundo atenção, aí bate palma. Então, foi uma situação de fazer ela passar por um ridículo na frente da turma inteira. E aí, por isso que eu digo que você pode construir ou destruir. Ela teve essa sorte de hoje me encontrar e fazer desconstruir isso. E ela ficou com a autoestima muito abalada, né? Então, ela sempre, quando responde, às vezes ela acha que a resposta dela não tá certa. Ela ficou nessa sensação de que ela sempre tá errada, sabe? E você, até o jeito como você falou com o seu próximo professor, né? Esse Caio, você já falou com a autoestima abalada, dizendo, eu não sei. Mas por quê? Porque uma professora disse que você não sabia. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque do mesmo jeito que a gente constrói, a gente destrói a vida de um aluno. Isso vale para, de forma geral, né? Qualquer adulto, o que fala, como você falou, com criança pequena, mas falar com adolescente também pesa. Às vezes a gente acha, já tá com a personalidade formada. Não, eles estão se formando. E dói demais, dói demais. E eu fico muito feliz, Vivi, que você superou isso, né? Que você viu, deu a volta por cima, de que realmente o problema não estava em você, né? Você poderia aprender, evoluir e que, na verdade, o problema, talvez quem tivesse problema era ela, né? Que não sabe lidar com um aluno e faz um negócio desse. E assim, e essa questão aí nem pode ser chamada de brincadeira, né? O que esse professor falou. E assim, gente, os prejuízos dessa professora antes do período que eu estava do terceiro ano, foi a da alfabetização, que até hoje, para fazer provas, eu tenho, dá um branco. Pensa aí, eu estudei, eu posso dar uma aula sobre o assunto, mas quando chega na hora da prova, que eu vejo a prova, me dá um branco. Aí é a questão do inconsciente, né? E eu tenho buscado trabalhar isso, porque quando lembra a cena que eu relatei para vocês na live passada, foi que quando eu chegava com meu dever praticamente 90% de acerto, a professora dizia que estava tudo errado. Não importava o quanto certo eu estivesse, eu sempre estava errada. Então, isso abala muito mesmo. Inclusive, né, quando você estava falando, eu voltei assim um pouquinho as perguntas que eu não tinha visto, né? Teve uma pessoa, agora eu vi a pergunta, mas não lembro mais quem foi que falou, gente. Mas teve uma pessoa que falou aqui, né? Justamente, na verdade não foi nem uma pergunta, foi um comentário que falou sobre a questão, deixa eu voltar. Nem Aqui. todo mundo Isso! pessoa. A responsabilidade pela vida da outra pessoa é muito grande. Eu acho que isso resume bem, Gel, né? Eu acho que isso resume muito bem. Porque eu costumo dizer, eu sinto falta de ser professora universitária, tá? Porque eu acho que era uma formação que me ajudava, né? A fazer o que eu acredito, que é formar outras pessoas para ser o tipo de professor que eu acredito e que deveria ter na sociedade. Mas foi uma escolha, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para agarrar outras, né? Não dá para agarrar tudo ao mesmo tempo, mas era uma coisa que eu falava muito para os meus alunos da faculdade. Assim, lógico, a gestora não gostava, mas eu só queria na minha sala quem realmente quisesse ser professor. Por quê? Porque se você não quer, gente, você vai fazer merda na sala de aula. Não tem jeito, é muito difícil. Pense em qualquer profissão. Se você não quer, sei lá, você não quer ser advogado, aí você vai e faz o curso porque alguém da sua família disse que era o melhor curso, aí você faz, você vai ser uma pessoa frustrada. Quando você não está bem, gente, e isso aí nossa futura psicóloga vai poder dizer muito bem,
Quando você não está bem, você não consegue dar o seu melhor. Você tem, e é por isso que hoje, eu acho que nossa parceria vai ter bons frutos aí, porque, como Vivi falando nisso, ela está fazendo psicologia, né? Então aí vai juntar muitos estudos. Mas assim, eu hoje, minha página ela é voltada para educação e desenvolvimento pessoal, porque eu acho que uma coisa não dá para separar da outra. E em qualquer profissão, se você não está bem no que você escolheu para seguir, se você não gosta do que você escolheu, quer ver uma coisa? Vá numa loja onde tem uma vendedora que não quer ser vendedora. Ela vai te tratar mal. Vá numa lanchonete onde a pessoa não quer fazer a comida vai sair ruim. Então você tem que estar feliz com o que você faz. E eu concordo, as pessoas deveriam ser responsabilizadas. Lógico que, assim, como professor, eu não posso esquecer o outro lado, que é uma coisa que depois a gente vai trazer em outras lives, que é o lado de que nem sempre os professores têm condições de trabalhos adequadas para fazer o que é necessário. Isso é fato, a gente não pode negligenciar. E eu não estou aqui contra os professores de jeito nenhum. Mas o que eu acho faça com amor, independente da área que você escolha. Mas assim, acho que educação, que você está formando outras pessoas, é uma área muito importante. É uma área que você tem que entender que você não está ali só para ensinar português, matemática, não, você está formando uma pessoa. Ou destruindo, como teve uma pessoa aí também que falou, acho que foi a própria Gel, que falou, né? Você pode destruir a vida de uma pessoa. Porque tem professores que realmente vai te incentivar a não abandonar jamais, a ir em frente, a ir à luta. Eu tenho professores do ensino médio que até hoje eu tenho um contato. Eu tive o prazer de minha faculdade, teve uma disciplina que pediu para entrevistar um professor e eu escolhi um professor meu do ensino médio, que não, assim, sou apaixonada, para quem conhece, eu não canso de fazer propaganda dela, que é a Celina Batalha. Foi uma das melhores professoras de história que eu já tive na minha vida. E eu detestava história. Então, ainda tem isso. Às vezes o professor faz você não gostar de uma disciplina. Eu detestava a história. Vim começar a gostar com o professor Gessé no Fundamental 2. E que eu, infelizmente, perdi o contato dele. Mas no ensino médio, quando eu conheci Celina Batalha, como ela dizia, Celina Batalha, a mulher que não falha, eu me apaixonei por história, sabe? E aí, quando a professora na faculdade falou, você tem que entrevistar uma professora, não precisava ser sua professora, mas você tinha que ir na escola entrevistar uma professora. Primeira coisa que eu pensei, Celina Batalha. E assim, me deu uma entrevista maravilhosa, enriqueceu o meu trabalho, eu tirei nota máxima fazendo a análise da entrevista dela. Então tem professores que marcam positivamente a gente, por isso que a gente, infelizmente, a notícia triste de Jorge Portugal abala a gente. Eu não fui, como o Vivi falou, eu achei até que Vivi tinha sido uma aluna direta, né? Porque acho que quem foi aluno direto dele está sofrendo bastante, porque conviver com aquele mestre, né? E saber da perda, ele morreu muito novo, né? Tava com acho que 60 e alguma coisa. E imagine, mas Jorge Portugal tem um monte de alunos indireto, ou que assistiu o programa dele, ou que lia os livros, as apostilas, tinha essa relação indireta, mas que ajudou tanto a gente. Então, tem professores que sim, estão aí para transformar a vida. Inclusive, esse para mim é o meu legado, é o meu objetivo. Nesse momento de quarentena, eu digo que eu estou me reinventando, mas foi maravilhoso, porque o meu reforço presencial, ele era muito apoiando a escola, né? Digamos assim. Então, vinha o dever da escola, eu ia orientando e tal. E agora, com o reforço online, né? Com o atendimento online, eu estou podendo dar aula de conteúdos que eu acho interessante. Então, eu começo a focar nos meus alunos no que eu acredito que todo professor, mesmo que não queira, faz, que é formar para a vida. Então, a gente tem que ter essa noção de que mesmo se a gente não quiser, a gente está sendo exemplo para os alunos, porque às vezes a gente é o único exemplo para o aluno. A gente não sabe, mas pode ser que, sei lá, ele não tem pai, ele não tem mãe, ou tem, mas tem uma relação difícil. E aí, às vezes, o professor, inclusive, eu acho bem interessante, Dia das Mães eu recebo parabéns, eu não tenho filho. Mas todas as mães que eu trabalho falam, feliz Dia das Mães, porque a senhora também é mãe de seus alunos. E é verdade. É verdade. Com certeza. Alguns, inclusive, me chamam de mãe. Hoje eu tive uma conversa com um que estava, assim, ansioso para falar comigo porque queria a minha aprovação em uma decisão dele. Ele dizia, para mim, o mais importante era a sua aprovação e de minha mãe. Então, assim, a gente vira referência para esses alunos. E se é para virar referência para os alunos, que seja uma referência positiva, não seja uma referência negativa, sabe?
Eu acho que esse Caio, se você, não sei se você ainda tem contato, mas acho que merecia, sim. Merecia um novo contato, hein? Eu acompanho alguns do cursinho pela TV, né? Mas assim, gente, é aquela coisa, né? Que até Thay falou na última live, né? Que o exemplo arrasta, né? Então, o exemplo de Jorge Portugal arrasta. Tipo, tem pessoas que acordam para ver Ana Maria Braga, né? Todos os dias. Eu acordava aos sábados, no horário exatamente do programa, porque aquela era a minha aula, porque quando você vem de uma escola pública, você tem que aproveitar todas as oportunidades para estar adquirindo mais conhecimento. Não estou falando que a escola pública é extremamente ruim, mas assim, a gente sabe que há falhas na educação. Um exemplo que eu vou citar aqui foi no meu ensino médio, ainda está usando esse termo, tá? Sim, sim. Tanta coisa mudando, né? Então, no ensino médio, são 3 séries, né? Pense aí que eu não tive nem no primeiro, nem no segundo professores, segundo e terceiro ano, praticamente, eu não tive professor de física. E é uma matéria extremamente importante para quem vai atuar na área de saúde, na área de saúde, porque no vestibular tem um peso muito alto. Então, assim, as matérias que eu mais precisava estar foram as matérias que eu não tive. Química também eu só tive uma unidade de física no primeiro ano. No segundo eu tive, mas no terceiro ficou mais ou menos. Então, assim, no segundo e no terceiro não. Eu tive com o professor, lembrei agora, mas no primeiro realmente eu só tive acho que 1 ou 2 unidades com a professora e depois ela teve que se afastar. Mas assim, essa carência que existe na escola, infelizmente, acho que até hoje, né, tá? Não sei como é que tá o ensino da escola pública hoje, se continua a mesma coisa de mais de 5 anos atrás. Mas é isso, né? Estamos aqui para tentar mudar essa realidade aí desses alunos. Tem um comentário. Pode falar. Não, tem um comentário, acho que alguém aqui Alencar. As pessoas deveriam ter responsabilidade diante da escolha profissional. Lidar com as vidas é uma responsabilidade muito grande. É verdade. Inclusive, a gente fala muito isso de médico, né? Mas o professor também lidar com vidas e realmente precisaria ter esse compromisso maior. Existe uma coisa, foi até bom você falar desse comentário aí, Vivi, porque me lembrou isso. O médico, que a gente fala tanto que tem que ter responsabilidade com a vida, ele tem um juramento, né? Só que as pessoas levam muito a sério o juramento do médico, mas o professor também tem, tá? Só que às vezes as pessoas não levam tão a sério. Então já teve vezes assim, por exemplo, vou falar de um tema muito polêmico que eu não gosto de falar, mas que é natural na educação, que é religião. Eu já tive situações com religião que a mãe falava, mas como é que você deixa? Não pode essa religião, porque ela era contra a religião da pessoa. Eu fiz um juramento na minha colação de grau e que eu levo a sério. E um dos juramentos é respeitar todos os meus alunos, independente de etnia, religião, credo, crença, seja lá o que for. Então, a gente, como professor, faz um juramento na colação de grau. De que a gente tem que ter compromisso com o aluno, de que a gente tem que respeitar o aluno, de que a gente tem que fazer esse aluno se desenvolver. Só que tem gente que eu acho que pensa só que é um versinho que foi decorado, sabe? E, tipo, fala para ter o anel de formatura, para ter o diploma, e não leva a sério, mas é muito forte o juramento que a gente faz. E esse deveria ser o compromisso dos professores, sabe? Eu sei que tem muitos professores maravilhosos. Eu sei também que tem muitos professores que estão cansados, por isso que eu disse que também a gente tem que considerar que a educação não é a melhor possível no nosso país, né? As condições de trabalho não é a melhor possível. Mas eu acho que mesmo a gente cansado, a gente com problema, a gente com dificuldade, a gente não pode descontar numa criança e num adolescente que não tem culpa.
Ela não pediu para estar ali, ela não pediu para nascer. E isso que você falou, Vivi, da dificuldade de professores, é uma realidade, sim. Eu acho que um dos motivos que hoje eu não faço questão de trabalhar em escola, que me perdoe as escolas, amo as escolas, sei que elas são necessárias, mas eu acho que eu faço um trabalho muito melhor trabalhando por conta própria, eu mesma sendo minha chefa, sabe? Porque eu faço as coisas que eu acredito. Porque quando a gente é funcionário de uma escola particular, a gente tem que fazer o que a diretora manda, o que a dona da escola manda. Quando você é de escola pública, a gente se limita principalmente na limitação de materiais e tal, porque geralmente na escola pública é mais fácil você ter, não é sempre, tá? Mas é mais fácil você ter um diretor, um coordenador que esteja alinhado com o que você acredita. Na particular é mais difícil. Mas é um problema de cada lado. A particular você tem mais recursos materiais, mas nem sempre está alinhado com o que você acredita. E a pública você não tem recursos materiais, mas é mais fácil estar alinhado com o que você acredita. Mas ainda existe, sim, falta de professores em todo o país, porque por inúmeros motivos, mas os principais é que quase ninguém quer ser professor. Eu passei por isso. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso, que quando eu disse, eu desde criança queria ser professora. E quantas vezes as pessoas diziam, não vá para esse caminho não, menina, isso não dá dinheiro, você vai sofrer, você vai ser humilhado, você vai ficar traumatizado. Há quem diga, inclusive eu sou casada com um professor, ele às vezes até brinca com isso, professor é profissão de risco, porque também quando você dá uma nota baixa, o aluno pode se revoltar contra você, e infelizmente existe muita violência. E aí, muita gente não quer ser professor, porque não ganha tão bem, porque as condições de trabalho é ruim e tal. Então, existe sim muita falta de professor. Principalmente nos lugares de mais difícil acesso. Eu hoje moro numa ilha onde não tinha Fundamental 2, só tinha até o Fundamental 1. Então, muita gente abandonava os estudos porque não queria ir para o Fundamental 2, porque tinha que atravessar o mar para estudar. E aí, tanto a criança, às vezes, ficava com medo, como também, às vezes, os pais não queriam mandar. Hoje, a gente tem o Fundamental 2 aqui, mas com uma dificuldade imensa de professor. Sabe? A gente até brincava aqui, às vezes, dizendo que tinha um professor bombril, porque tinha um professor que acabava pegando 2, 3 disciplinas para não deixar o aluno, que é o professor aquele que veste a camisa, sabe? Não, eu sei, eu tenho conhecimento dessa disciplina, não vou deixar meu aluno sem aula, não. Ia lá e dava aula de outra disciplina, mas porque a gente não tinha professor. E a maioria dos professores vinham de outro lugar, vinham de Candeias, de Madre de Deus, de Salvador, até de Mata de São João, para poder dar aula aqui. Então, tem a dificuldade de conseguir pessoas formadas na área e também tem a dificuldade de que as pessoas não querem formar na área, né? As pessoas não querem ir para uma profissão tão desvalorizada, né? A verdade é essa. E assim, quando eu ganhei a bolsa para licenciatura em matemática, a gente foi indicados a transferir para letras para esperar os primeiros os 3 semestres, né? Que disse que para todas as licenciaturas na faculdade que eu estava estudando era a mesma coisa, tanto para letras quanto para matemática. E aí o que aconteceu? Não formou a turma, você acredita, Thaís? Caramba. Não formou turma. E falou assim. E aí eu cacei faculdade privada em Salvador, né? Porque era uma bolsa do ProUni de 100%. E aí eu cacei faculdade de Salvador, com curso de matemática, não tem. Aí na época falaram assim, matemática só forma na UFBA. Só forma professores de matemática na UFBA. Hoje o que você tem no mercado são físicos dando aula de matemática, pessoas formadas em química dando aula de matemática, e outra matéria lá que falou também. Eu digo, gente, eu gostava tanto de estudar matemática, mas eu nunca entendi a teoria de nada. Porque, assim, eu sempre fui muito curiosa e querendo saber o porquê que chegou naquela fórmula de Bhaskara, o porquê daquela equação. E aí eu perguntava, teve um professor, inclusive, foi estagiário. E aí eu questionava ele, eu digo, professor, mas de onde é que surgiu isso? De onde é que surgiu isso? E aí eu ficava tão assim, ele, menina, eu não quero saber de onde é que surgiu. Simplesmente aprenda, decore a fórmula. Geralmente, quem gosta de matemática, porque matemática é aquela disciplina que é amo ou odeio. Não tem meio termo. É muito difícil ter um meio termo. Ou você ama matemática ou você odeia matemática. A pessoa formada em matemática e que ama matemática, ia amar responder uma pergunta dessa. Ia amar.
porque ela gosta, ela tem essa curiosidade que você tem. O professor formado em matemática que gosta tem. Eu tive uma professora excelente, era até professora substituta na UFBA, que de matemática, metodologia da matemática, porque em pedagogia a gente pega, né, metodologia dessas principais disciplinas, e que ela ensinava assim, detalhe por detalhe, porque funcionava daquele jeito. Gente, era encantador, eu amo matemática, né? Mas era encantador a aula dela, você via que ela amava o que fazia e também que ela explicava assim, porque é muito chato você ter que fazer uma coisa por fazer. Eu detestava a física. A física está no nosso dia a dia, mas o professor não me explicava o que estava no dia a dia. Era simplesmente fórmula atrás de fórmula. E era muito chato, não suportava. Verdade. Tem um comentário aqui de Isabel, ela é professora em Alagoinhas. Ela falou: sou professora de escola pública e, por vezes, professores têm que dar aula de outras matérias que não têm conhecimento ou informação. Isso acontece muito, tá? Infelizmente, como o Vivi sabe, mas nem todo mundo sabe aqui, meu irmão é formado em História e ele, inclusive, fazia um movimento para que isso não acontecesse, porque isso acontecia muito entre História e Geografia, isso eu vivi como aluna, inclusive, né? Professor de História tem que ensinar História e Geografia, professor de Geografia tem que ensinar Geografia e História. Acontece muito isso, e até eu, como pedagoga, já fui surpreendida por uma situação dessa, né? De que eu, sendo professora de pedagogia, querendo que eu ensinasse química. Eu não sou formada em química, entende? Eu sou pedagoga, eu sou formada nas bases da educação, que é educação infantil e fundamental 1. Mas às vezes a pessoa quer que você faça uma coisa que você não consegue, e isso quem sai prejudicado é o aluno. Porque o professor pode até fazer ou por obrigação ou por se preocupar, né, com o aluno, querer ajudar um aluno, não querer deixar o aluno sem a aula, mas infelizmente ele não tem aquele domínio. Por mais que ele queira, ele não tem domínio, ele não tem conhecimento. Eu levo muito a sério a formação e eu deixo, inclusive, isso claro para os meus pros pais que trabalham comigo. Hoje eu tenho, por mais que eu tenha formação para o Fundamental 1, eu tenho uma demanda muito grande de Fundamental 2 e ensino médio, porque eles percebem que eu tenho um prazer e uma metodologia diferente de ensinar. E aí eles recorrem para mim, mas eu digo, eu sou especialista em ensinar, mas eu não sou especialista nos conteúdos do Fundamental 2, por exemplo, no ensino médio. E mesmo assim eles querem, mas eu deixo sempre claro porque é muito complicado. Eu não consigo ensinar química, gente, não dá para mim. Eu não vou assumir uma coisa para ganhar dinheiro, ou seja lá por que for, para fazer isso. Mas, infelizmente, quando você é concursado, por exemplo, às vezes você não tem escolha. Tá? Às vezes você é concursado, você tem que fazer. É uma realidade triste. Né? Gente, a gente tem que encerrar. Nossos bate-papos tão animados. A gente só tem mais 2 minutos. Mas eu vi também um comentário aqui, acho que foi do Alan, dizendo da questão da dificuldade que ele tinha de entrar. Eu acho que ele falou que você conhecia, né, Vivi? Sim, Alan, ele tem um tipo de deficiência também. Ele tem uma escoliose e é associada a outras coisas também. Mas, assim, ele também é portador de uma necessidade especial e nesse relato dele você vê que ele também sofreu, né? Porque a deficiência dele limitava ele de ter alguns benefícios que os outros, né? Normais, entre aspas, porque quando a gente fala de normais, o que é normal para você? Pois é, né? Então, vamos pensar nisso, né? Então, é isso. Foi mais um exemplo aí, né, de que ele, de certa forma, foi prejudicado pela necessidade especial dele. Assim, o nosso objetivo aqui, né, com o nosso bate-papo Desafios da Inclusão, que acho que se a gente pudesse, a gente ficava intermináveis horas, né, porque os assuntos rendem. Fico feliz que vocês estejam gostando, estão participando bastante. Uma coisa que eu e Vivi tinha falado que a gente acabou não falando, não lembrando no início, né, Vivi? É para pedir para quando vocês forem fazer perguntas, você colocarem a interrogação para ficar mais fácil da gente localizar. Porque quando começa a subir muitas mensagens, às vezes a gente não consegue localizar e tem um recursozinho aqui de pergunta. Na verdade, eu não tinha visto. Vivi que me falou desse recurso, eu não conhecia. Mas, gente, a gente vai precisar encerrar por causa do horário. Mas marquem na agenda de vocês, sempre a primeira segunda-feira do mês. Eu e Vivi Fernandes vamos estar aqui falando sobre desafios da inclusão. Temos 29 segundos, Vivi. Se despede aí do pessoal.
Eu só queria deixar uma mensagem para vocês, né? Nunca esqueçam o poder que a palavra tem e que ela gera consequências. O que você tem semeado? Eu queria finalizar com essa frase. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos semear amor, vamos semear empatia, principalmente, porque se tiver